Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Sansivieri, gerente de investimento da Elos, e a gente está aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Elos Entre Nós. No episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o pessoal da Bradesco Asset, Fernando Monteiro, gestor de multimercado da Bradesco, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, muito obrigado. Isabel Matos, superintendente comercial institucional de atacado da Bradesco Asset também. Obrigado pela presença, Isabel. Muito obrigada pelo convite. E do meu lado aqui a gente tem o Carlos Winter, analista de investimento da Elos. Obrigado, pessoal. Legal. Bom, pessoal, a gente hoje vai falar um pouquinho para o nosso participante sobre o nosso fundo de crédito privado, né, que é o Barra Velha, que é o fundo gerido pela Bradesco Asset. E é importante a gente trazer, né, os contextos, o que o fundo compra, justamente para o nosso participante conseguir compreender as estratégias de investimento da Elos, né? E acho que para começar, eu vou chamar a Isabel para contar um pouquinho para a gente sobre a Bradesco Asset. Se puder falar um pouquinho, Isabel, seria bacana para o participante. Tudo bem, muito obrigada. Primeiro eu queria parabenizar essa iniciativa bárbara de vocês, né? É uma educação financeira constante, né? Você dá oportunidade para o participante do outro lado conseguir ter um pouquinho da nossa cozinha, né? De cada gestor de vocês, então eu queria parabenizar, realmente é muito bom. E abrir um pouquinho como que está a Bradesco Asset hoje, né? Ou seja, o nosso relacionamento até antes da Bradesco Asset, né? Tava contando aqui antes de entrar, o Bradesco comprou o HSBC em 2016 e isso expandiu a parte do relacionamento com vocês. Já tinha no HSBC, tinha no Bradesco e continuamos. Bradesco Asset hoje, ela é uma casa de 782 bilhões sobre gestão. Aqui eu coloco do Grupo Bradesco, né? Dispensa a apresentação. Coloco todos os tipos de soluções de investimento que nós temos para os nossos clientes, né? São 690 bi em fundos, temos carteiras administradas e temos uma área de soluções de investimento de FOFs, que é até um investimento que vocês conhecem, onde a gente faz gestão de FOFs de multimercado, de renda variável, de private equity, da fundação inteira. Então temos esse viés também que pode ajudar as fundações consolidando seus investimentos. Na área de gestão, a nossa área, ela é bem pelo nosso volume e tradição, são mais de 22 anos, são 200 funcionários dedicados lá diariamente para atender vocês, e o foco institucional é muito grande. Desse volume de recursos que eu estou falando, mais de 50% é recursos de previdência, né? O Bradesco Asset é uma gestora líder na gestão de previdência, seja aberta, seja fechada, seja gestão de multipatrocinados. Então, a nossa tradição em gerir recursos para fundos de pensão, ela é muito grande, com vocês mais de 20 anos, e a fundação teve sua bodas de ouro, né? Teve seus 50 anos, parabéns, e a gente conseguiu ver essa evolução ao longo do tempo, né? Se a gente falava da gestão há 20 anos atrás, quando nós começamos, eram, né, gestões mais tradicionais e mais renda fixa, CDI, Bovespa, e assim fomos evoluindo e temos aí soluções para atender todos os clientes, não só institucionais, seguradoras, clientes corporates, pessoa física, varejo, e entrar também em plataformas, que é um business que também temos dedicado uma atenção, né? Criamos uma área de distribuição focada, então o Bradesco está aí à disposição para todos os seus clientes, provendo aí todas as estratégias. Legal. É bacana, você comentou, Isabel, a gente quando conversa no mercado sobre crédito privado, acho que é notório, acho que o Bradesco é a maior gestora, né, no segmento de crédito privado, né, e ter a parceria, né, com vocês para Elos, acho que é muito importante. Você comentou, né, são 20 anos, né, o fundo Barra Velha, só para explicar para o participante, é um veículo exclusivo da Elos, né, então a Elos montou ele lá atrás. E aí, Carlos, se puder trazer pra gente essas mudanças que a gente fez recente, né? Porque claro, o Barra Velha passou por uma reestruturação e acho que se puder contar um pouquinho, ajuda aqui a... Show, legal. Então, assim, né, o Barra Velha, como todo mundo comentou, é um fundo que está na casa há muitos anos já, né? E ele era considerado um fundo multimercado
né? A gente utilizava outros fundos para o objetivo mais de renda fixa, né? E o Barra Velha, finalzinho do ano passado, início desse ano, né? A gente acabou fazendo uma alteração de mandato para que justamente ele fosse mais aderente ao que a gente estava buscando aqui para a fundação, né? Então a gente mudou algumas coisas, por exemplo, como ali o benchmark dele, né? Antes a gente tinha aquele benchmark mesclado, né? Isso, que era híbrido, isso, exatamente. Então era 70% CDI, 30% IMA, né? Isso. Então agora a gente trouxe para um mandato de CDI mais 1,5, né? De mandato, né? E justamente, né? Consolidando agora, né, que esses novos perfis de investimento que a gente trouxe para Elos, enfim, né, a gente transformou ele num veículo, né, mais puro de crédito privado, né, para justamente atender essa demanda, né, hoje dos nossos perfis, né, poder fazer uma alocação mais eficiente, né. Acho que seria basicamente isso, não sei se... Acho que vale complementar, né, só para dividir também aqui com o Nando e com a Isabel, o Barra Velha hoje, todos os planos da Elos, né, são 3 planos BDs e 3 planos CDs, Exato. E os perfis dos planos CDs compram cotas em tamanhos diferentes, obviamente, do Barra Velha, né, então hoje o participante, quando a gente fala de crédito privado, né, na Elos, a gente fala da alocação do Barra Velha, a gente fala então que todos os planos e perfis tem algum nível de exposição no fundo, né? Mas a gente está aqui, Nando, falando do fundo, falando do Barra Velha. Se você puder contar um pouquinho para a gente, né? O que de fato o Barra Velha compra, né? Como é que o Bradesco atua na escolha dos ativos? Acho que seria legal. Tá ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Encontros que a gente tem aqui com vocês e com os participantes. Bom, o fundo Barra Velha, ele é um fundo que, enfim, dentro da categoria de crédito, ele também é um multimercado, né? E é um fundo que tem um universo de ativos mais amplo de investimento, né? Então, a forma como nós vemos fazendo gestão desse produto é mesclar, né, estratégias de crédito, né, um posicionamento de crédito que é super aderente à filosofia de gestão de crédito da nossa mesa de crédito, como você falou, né, a maior mesa de crédito do mercado, com estratégias, né, de risco de mercado, né, para que a gente possa potencializar, né, os movimentos que nós enxergamos, né, os movimentos prospectivos de mercado, né, e potencializar o retorno desse produto para o nosso cliente final. Esse ano especificamente foi um ano que nós nos saímos muito bem, né, na gestão de crédito, né? Eu acho que isso é fruto do nosso posicionamento lá de trás, né? Não é desse ano, onde a gente não... quando aqui um linguajar um pouco menos técnico, a gente não entra nas modinhas de mercado. A gente sabe, a gente entende que o mercado de crédito ele é muito perigoso nesse sentido, porque ele é um mercado com movimentos unidirecionais. Ou todo mundo investe, ou todo mundo saca ao mesmo tempo. E quando você tem um momento onde você tem mais demanda de crédito do que oferta, né, os gestores, existe uma tendência natural do mercado, né, a não fazer, né, o dever de casa de confrontar aquele spread que está sendo negociado, né, com o real risco, né, de crédito do emissor, né? E a gente, até pelo tamanho, né, a gente entende que a gente é complicado, né, é um transatlântico, né, que a gente tem que antecipar, reverter o motor hoje para parar amanhã, né? Então, a gente entende que é muito perigoso, né, a gente embarcar nessas pequenas modinhas de mercado, e esse ano não foi diferente, né? A gente teve um período um pouco difícil, né, para a indústria de fundos, né, onde a gente teve uma indústria de multimercados não performando bem, a indústria os fundos de renda variável, né, também não tendo uma performance satisfatória. Acabou, né, de novo a gente tendo, né, um fluxo, né, muito, muito forte para fundos de crédito. Tá? E hoje a gente está nessa situação onde a gente vê o mercado negociando com spreads que não conversam muito com a nossa análise de crédito. Dessa forma, a gente vem, de fato, encontrando dificuldade de fazer alocações maiores, né, nesse produto. E o que a gente fez nesse ano foi, essencialmente, priorizar, né, mais risco de mercado,
né, e menos risco de crédito. A gente entende que essa é uma situação conjuntural, né, a gente entende que em algum momento, né, o mercado ele vai se equilibrar num nível de preço que seja mais razoável, né, mas a gente não pode parar. O nosso cliente, né, ele precisa, né, enfim, dessa rentabilidade, né, e a gente tem que se adaptar, né, a uma conjuntura que às vezes pode ser mais favorável, às vezes pode não ser tão favorável. Foi o que a gente fez esse ano, né? A gente concentrou bastante o risco da carteira em juros reais, né, em títulos atrelados ao IPCA. As chamadas NTNBs. As chamadas NTNBs. Era uma classe de ativos que a gente percebia, né, um valor descontado interessante, né, no começo do ano. Vocês devem se lembrar, né, toda a estrutura termo de taxa de juros reais no Brasil negociava acima de 6%. É um nível de taxa de juros, né, que remete a um ambiente de estresse agudo no mercado. A gente fez essa alocação, fizemos uma alocação importante em títulos atrelados ao IPCA. A nossa gestão ela tem uma característica de ser muito dinâmica, né? Então a gente gosta de trabalhar, né, os vencimentos de acordo com os movimentos, né, da curva de juros, às vezes um pouco mais com prazos mais longos, às vezes em prazos um pouco mais curtos, e isso trouxe, né, mais que uma rentabilidade, né, satisfatória, né, a gente enxerga, né, uma proteção, né, foi um ano onde a gente conseguiu, né, de fato proteger o nosso cliente, né, de eventos, né, tanto no âmbito do crédito privado quanto no âmbito de risco de mercado, que nos deixa muito satisfeitos, né? Ponta a ponta a gente vê, né, um ano que o ano acabou bem, né, a bolsa subiu, né, os juros fecharam, mas foi um ano muito desafiador. Desculpa te cortar aqui, mas você estava falando do ano desafiador e tem até uma pergunta que a gente tinha feito, né, Carlos? Que a gente teve nesse ano de 2023, né, algumas turbulências no mercado de crédito privado. Sim, né? Então... sim. Então, a gente já estava até olhando ali um estudo ali que, enfim, né, fazia tempo que já não acontecia alguma coisa assim no mercado de crédito. Se não me engano, em 2015 tinha acontecido algo parecido, né? Então, acabou que é isso que você comentou, né? Muita demanda, né? Então, em algum momento, a diligência de algum gestor pode acabar ficando de lado porque tem que alocar e isso aí fica um pouco de lado, né? Mas até antes de você falar de mercado, acho que uma coisa importante de se falar numa casa grande, dedicada, né? Como a gente na parte de crédito, é tudo que tem por trás o processo, áreas de risco, né? Assim, aproveitando que os participantes estão escutando, ver um pouquinho da nossa cozinha, né? Ou seja, a nossa área de crédito, né? Que até fornece os ativos que o Nando coloca no fundo, é uma equipe de mais de 18 pessoas. E o mercado de crédito também mudou, né? Ou seja, a gente tinha, como a gente falou, anos atrás, era só um high grade, alguma coisa bem conservadora. Foi se evoluindo, né? Bradesco Asset também puxou esse movimento e entramos até em outras estratégias de crédito, high yield, que vocês conhecem, né? Fundos mais apimentados, mais concentrados, mas tudo com um processo muito sólido por trás. Fiagro agora, né? Aliás, hoje devem estar batendo sino lá na B3. Então, assim, a gente teve uma expansão de estratégias, uma diversificação, mas tem todo um processo por trás. Não é sorte a gente não ter passado por esses eventos. Para um gestor colocar um ativo dentro de um fundo, tem 4 instâncias de corte, né? O analista, a equipe, tem uma comissão de crédito e um comitê final. Então, assim, tem 4 instâncias para poder monitorar, ver, olhar, checar, definir o limite. Antes da gente colocar um ativo de crédito no fundo de vocês, a nossa área de compliance verifica, faz o double check, o sistema verifica se está enquadrado, se a tua política permite, se o fundo permite. Então, assim, tem uma série de controles
dada a importância desse retorno, dada a importância de evitar um evento de crédito. E o outro ponto também, Nando, que eu queria comentar, é o mercado secundário, ele melhorou muito. Então, assim, nesse momento de evento, até foi uma oportunidade nossa de entrar no mercado, porque tinha muitos ativos ótimos, sendo de qualidade, sendo vendidos, e a gente foi muito bem, então assim, a gente estava no momento para poder capturar, então a gente aproveitou e capturou. É um movimento, só a gente conseguiu rodar mais de 18 bilhões esse ano no mercado secundário. É um volume muito expressivo, tá? Mas joga a bola para... Não, mas acho que nesse aspecto, se puder complementar com 2 pontos, né? Acho que o primeiro ponto é a questão, né, da nossa participação no mercado secundário, né? Hoje a Bradesco Asset é o maior participante do mercado secundário de dívida corporativa, privada, né? E eu acho que uma questão que eu acho interessante de mencionar no que a Bel colocou é a nossa gestão ativa também no crédito, né? A gente não compra e senta em cima daquela posição. Nós tínhamos alguns papéis que tiveram problemas esse ano na carteira, né? Mas o acompanhamento constante, a diligência constante nos possibilitou vender, enfim, esses créditos antes de eventos, né? Então, eu acho que isso mostra, né, enfim, ilustra muito bem não só a nossa capacidade, né, de gestão, né, nessa classe de ativos, mas a diligência que ela é feita. É feita em bases diárias, e a gente não, obviamente, nunca vai abrir mão, né, desse conservadorismo, né, dessa atenção por uma questão técnica de mercado, né, de mais demanda, né, e menos oferta, né, isso a gente não vai abrir mão. Até aproveitando, acho que seria interessante, Isabel, Nando, se explicar um pouquinho para o participante, às vezes, o que significa o high yield, o high grade, porque às vezes ele realmente não é do dia a dia dele, né? Só para dar uma pincelada ali, porque ele possa entender melhor o que a gente está falando quando a gente diz isso, né? Claro. O high grade a gente coloca ativos, né, que tem lá os seus ratings, são mais conservadores, e já o high yield é um produto mais estruturado, seria um crédito mais estruturado, onde não necessariamente tem rating. Às vezes até tem rating, né, dentro do fundo, geralmente uma classe de FDIC que a gente usa para essa classe, mas é a categoria de um risco um pouco mais alto, né? Mas é um risco dentro de uma estrutura nossa, de muita governança, de muito controle, mas é um produto que ele mira um retorno maior, né? A gente está falando aqui nessa classe de um CDI mais 3, né? CDI, às vezes até mais que isso, mas vão ter ativos sem rating, podem ter ativos sem rating, mas que passam por essa governança nossa de avaliar. Eu acho que nesse aspecto é fundamental, né, que a gente tenha todo o processo bem feito, né? O nosso processo ele não acaba na gestão, né? Ele é só mais uma etapa do processo, né? Ele começa com a venda certa, com a venda adequada, né? Então a gente faz questão, né, de mostrar, né, para o nosso cliente, seja ele fundação, pessoa física, enfim, qualquer natureza de cliente, exatamente o risco que ele está correndo. Então, olha, qual o seu perfil? Seu perfil é um perfil de crédito conservador? Investe nesse produto. O seu perfil, o que você quer? Você quer ganho de capital com crédito? Bom, você quer ganho de capital com crédito, certamente o seu perfil é outro, né? E esse trabalho, né, que vocês fazem aqui, que a gente também, né, busca do nosso lado fazer, de educação financeira mesmo, né? A gente, felizmente, a gente tem uma indústria financeira hoje que evoluiu bastante, né? Como o Bel falou, até pouco tempo atrás a gente tinha letra financeira e CDB para colocar em fundo de crédito. Hoje a gente tem uma infinidade de outros produtos, né? Muito mais complexos, né? Muito mais estruturados, né? Mas que eles têm que ter o fit adequado, né, com o nosso cliente, com quem a gente está vendendo. No caso de vocês, né, o perfil de crédito do Barra Velha é um perfil conservador. High grade. Mas além disso, você tocou num assunto importante. O fato da fundação ter perfis de investimento também ajuda muito, né? Ou seja, acho que isso é muito, muito bom cada um poder, não só o meu estilo de vida, mas em que momento da vida eu estou.
né? Ou seja, se eu estou para já me aposentar há 5 anos, para que eu vou correr um risco de mercado que não necessariamente vai dar aquele retorno nesse ano que eu vou me aposentar, entendeu? Então, assim, esse exercício, ele é constante e acho muito bom a Fundação ter essa possibilidade, permitir que o participante escolha seu perfil e saiba exatamente o que ele tem que... Vocês dão suporte e a gente também pode ajudar a escolher exatamente o momento que ele vai investir. Pra gente fechar o raciocínio aqui então, né? Ou então o Barra Velha, quando a gente olha ali a carteira, né? A gente tem letra financeira, a gente tem NTNB, né? A gente tem ativos de crédito emitido por empresas, debentures, né? Perfeito. Algumas opções ali de DI futuro, né? Sim. Então, basicamente, é isso que o Barra Velha hoje Perfeito. trabalha. Ele, como eu falei, né? Ele é um fundo classificado como multimercado também, né? Crédito multimercado. E então a gente tem essa possibilidade, né? De sermos muito ágeis, né? Na alocação dos ativos, né? Ora em crédito, ora em risco de mercado, ora em ativos, ora em derivativos, nesse aspecto é uma gestão completa, né? Ou seja, você tem dentro de uma estratégia um mix, né? Que isso que realmente é a novidade. Assim, antigamente eram muito separados. Agora você consegue unir estratégias. Tem essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade. E é um cenário ótimo né? para o gestor, né? Um cenário ótimo para o gestor. Vou dar um exemplo. A gente tinha estratégias de proteção, né, ao longo de setembro e outubro para as nossas posições em juros reais, porque na nossa avaliação, né, o cenário americano, né, poderia impactar de forma importante, né, o cenário doméstico aqui de juros, né. Foi o que acabou de fato acontecendo, né? Toda a discussão do nível de taxa de juros dos Estados Unidos acabou impactando também, né, a discussão sobre a possibilidade e sobre o ritmo de corte no Brasil, e essas proteções foram fundamentais, né, para que a gente pudesse navegar nesse período. Claro que foi um período desafiador, né, mas foram fundamentais para que a gente passasse com tranquilidade, né? Encerramos essas operações de proteção com resultado positivo, né? E hoje a gente consegue navegar num nível, né, de taxa de juros que nos parece adequado frente aos riscos que a gente vê para o futuro, né, para frente. Tem um ponto que eu queria abordar. A gente, quando olha a carteira do fundo, né, e me chama a atenção que em outras entidades que eu passei, né, a gestão do crédito privado na carteira própria da entidade, ela tem um nível de complexidade grande. Né? A Isabel comentou aqui das áreas, né, que auxiliam ali a Bradesco Asset a fazer seleção, diligência, controle. Né? E quando você traz isso para a carteira administrada da fundação, você tem que ter uma equipe dedicada para olhar uma emissão de debênture, né, olhar os ativos que vai comprar. E quando a gente olha o Barra Velha, né, você tem ali, eu não sei a quantidade, mas uma quantidade substancial de títulos, por exemplo, privados, com uma participação bem pequenininha, né? Você tem ali 0,20%, 0,30% de exposição do portfólio todo, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, né? Como é que é essa decisão ali, né? Porque você tem, então, uma pulverização dos créditos, né? Isso, com certeza, você tem uma equipe toda ali que fez a análise, né? E como é que vocês, então, escolhem? Como é que é essa questão do peso? Quanto cada ativo vai ter ali, né? E como que as equipes de apoio de vocês se conectam nessa decisão? Cara, eu acho que essa pergunta ela é espetacular. Eu sei que sabe. Ela é espetacular, né? Porque mostra muito bem, né, controle de risco. E qual a nossa filosofia, né? Eu sou uma pessoa especializada, né, em risco de mercado. Né? E a gente tem uma área de crédito, né, que, bom, premiada, né? E eu não tenho nenhuma pretensão em achar que eu sou um analista de crédito melhor, né, do que uma área com quase 20 pessoas, né, com o capital humano que nós temos lá. Né? Então, a nossa gestão é uma gestão compartilhada, onde eu passo a diretriz macro para a nossa área de crédito. Olha, esse produto aqui, ele é mais adequado a um risco de crédito conservador, ou moderado, ou agressivo. Eu passo o perfil, né, do que a gente quer de geração de retorno no universo de crédito, para a nossa área de crédito, e eles vão fazer a gestão para mim. Né? Acho que dessa forma a gente consegue, de fato, potencializar
todo, né, é todo o nosso capital humano. A Ana, que é, enfim, a nossa rede de crédito, junto com o Vitor, eles têm eles são nativos do mercado de crédito, né? Fizeram isso por 20 anos, né? E nada mais natural que delegar quem é muito mais capaz do que eu, né, esse tipo de gestão, porque não é uma gestão para amador, né? A gente não é uma gestão para amador, né? A gente viu o que acontece, uma empresa, enfim, com Empresa de varejo, do início, né? Você vê empresas que, né, elas, por um momento, elas estão muito sólidas e uma conjuntura de mercado, as torna frágeis, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha, de fato, um grupo grande de pessoas debruçado, né, nesse processo, né, um acompanhamento muito próximo, né, muito diligente, e eu considero que a forma mais adequada de fazer isso é uma gestão a 4 mãos, onde eu passo as diretrizes macro, né, para a nossa área de crédito, né, e eu confio a eles toda a gestão do dia a dia, de acompanhamento. Eu não consigo ver, né, uma forma mais eficiente, mais adequada de trabalhar o dia dos nossos clientes que não seja essa. Mas assim, como eu vou os fundos são classificados em categorias lá pela área de gestão. Então ele tem lá o mandato, sabe quanto você pode alocar em crédito. Aí chega na mesa de crédito, a gente, né, tem lá mapeado o seu fundo, e a equipe de crédito ela classifica os fundos em 3 categorias. E aí toda vez que a gente vai comprar um ativo, né, vai ter uma defesa, como eu falei, vai passar por essas 4 instâncias, conseguimos lá a aprovação de um limite X para comprar aquele papel. Esse papel ele é distribuído proporcionalmente igual em todos os fundos do mesmo risco, para não ter, né, benefício nenhum fundo, todos são iguais, e o maior princípio de risco é colocar porções pequenas. A gente, por mais que a gente ame aquela empresa, a gente quer realmente, o nosso princípio é preservar o patrimônio dos nossos cotistas. Então, para isso, a gente distribui. Às vezes até a gente tem cliente que fala, poxa, mas só isso, porque mas aí é um movimento constante de estar sempre buscando ativos, e também, como o Nando falou, é uma gestão ativa. Momentos que eu tenho um desconforto. Esse momento foi de aprovação, o monitoramento é constante. Tem numa próxima reunião de revisão, oportunidade de vender, vamos vender, vende para todos também. Então não é um processo constante de entradas e saídas. Exato, e não quer dizer que a avaliação inicial tenha sido errada. O mundo muda. Mudou, né? O momento da empresa mudou. O mundo muda, a conjuntura macro muda, a conjuntura política muda. A gente, né, entende, né, o país que a gente vive e né, como até o passado às vezes é incerto aqui, né? Então não tem como a gente ter outro tipo de abordagem em risco de crédito ou em risco de mercado que não seja esse constante monitoramento, né? Não tem o jogo ganho. Comprei esse papel aqui, ótimo, bacana. Só vou olhar ele no vencimento. Não tem jogo ganho. Crédito é a mesma coisa. A gente pode ter uma carteira ótima hoje, por uma conjuntura de mercado, uma conjuntura macro diferente no país, uma conjuntura política diferente no país, o negócio se torna ruim, né? E a gente não tem nenhum tipo de pudor de reavaliar o cenário e de reavaliar as alocações, né? Na verdade, é a nossa função. Exato, né? E é isso que você comentou, né? Esse monitoramento constante é importante, até, né, que nem você falou, eu amo essa empresa agora, né? Mas a gente estava falando até da pulverização, né? Você falou, é só isso e tal. Até me corrija se eu estiver errado, mas uma exposição, às vezes, de 1% de uma empresa só, em um papel só da carteira de crédito, é uma exposição grande já, sim, né? Então, claro. Então, né, quando você vê lá, tem 0,3 do fundo, 0,5 num papel, é justamente esse trabalho de, enfim, né? Essa pulverização no sentido de diversificar o risco do crédito. Tentar diversificar até os setores. O ideal, realmente, não só diversificar as empresas, mas tentar fazer uma carteira de crédito mais diversificada para proteger nosso cotista, mas sempre olhando também o retorno, a importância do yield do papel. E essa estratégia é importante, né? A gente comentou um pouco, mas no início do ano a gente teve 2 grandes eventos que eu me lembro, de uma empresa varejista e de uma empresa de energia.
né, e até os órgãos reguladores, né, perguntaram, a gente fez, né, um levantamento, Carlos, e a nossa carteira não foi impactada, né? Então, foi mínimo, muito mínimo, né, marginal, assim. Sim, e isso é com certeza reflexo da estratégia de diversificação, né, da análise criteriosa que o Bradesco tem, isso a gente não tem dúvida, né? Eu queria só chamar uma atenção aqui, vocês comentaram muito sobre especialista, né? Vocês têm uma equipe de especialistas, né? O Nando comentou que olha o crédito, o Nando tem a equipe dele que olha o crédito, que olha a renda fixa ativa, né? As estratégias de mercado. E especialista é um dos valores da Elos, né? Então, eu queria só fazer esse comentário porque a gente tem alguns valores, né? E o especialista está no nosso DNA. E quando a gente fez a escolha, né, de mudar o Barra Velha, de dar uma especializada na gestão de crédito, acho que isso conecta bastante com o que a gente realmente acredita, né? Com o que a Elos acredita. O nosso ambiente ele é muito competitivo. Né? É de fato, eu diria que uma das indústrias mais competitivas que a gente tem, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, contar com especialistas, né? Contar com pessoas nativas de determinado mercado, determinada classe de ativo é fundamental. Eu acho que a gente já passou há muito tempo da época que você podia oferecer uma gestão amadora, por colocar dessa forma, né? E ser bem sucedido. A gente não acredita nisso, né? Na Bradesco Asset, e a nossa intenção é sempre tornar o investimento mais especializado possível. Isso é uma via de duas mãos. Assim, a gente também procura contribuir, né, com a nossa visão macro, né, de mercado para a área de crédito. Né? A gente viu, no caso, por exemplo, esse ano, né, não no Brasil, mas no SVB, que impactou, americano, né? Exatamente, que impactou o mundo inteiro. Né? A nossa área de multimercados, ela teve uma ação fundamental. Protagonismo, né? Fundamental, né, em toda a asset, né? Trazendo as informações. A gente acompanha e tudo mais, né? Conseguimos livrar, né, alguns fundos, né, de uma potencial perda por conta disso. Então é uma via de duas mãos. Né? A gente tem uma área de renda fixa espetacular na empresa. Por que não ter humildade, falar, bom, eles são melhores que eu nisso, né? Não tem problema nenhum de falar isso, né? Não tem problema nenhum de falar que a nossa área de crédito foco, né? Um foco, realmente. Analisa crédito muito melhor do que eu, assim, a gente não tem, a gente não é um one-man show na empresa. A gente acho que a sinergia entre os times é muito boa, né? De manhã a gente tem aquela reunião matinal, onde tem muita troca, muita visão macro da equipe do Nando. Então, assim, acho que isso realmente é fundamental. Essa sinergia dos times, cada um focando no seu nicho, na tua estratégia, mas ajudando o todo. Acho que realmente isso é um diferencial. Exato. Legal. Tem um ponto aqui que eu queria abordar um pouquinho, e acho que daqui a pouco a gente já para um café. Que é sobre, né, quais os fatores exatos ali, né? Exatos não, mas para vocês comentarem um pouco, né? Quando vocês vão fazer uma seleção de um papel, de uma debenture, de uma letra financeira, né, de emissão privada, o que vocês olham ali, né? Tamanho de empresa, vocês têm valuation próprio? Como é que é esse fluxo ali para que a gente fortaleça ainda mais na cabeça do nosso participante quão especialista o Bradesco é na seleção desse tipo de negócio? Essa análise, ela é macro e micro, né? É muito difícil você ter uma empresa muito boa, né, em um setor muito ruim. Né? Por melhor que seja a gestão dessa empresa, por melhor que sejam os seus executivos, se o setor não ajuda, né, nosso primeiro corte. Bom, a gente gosta ou não, é o top-down. Né? A gente tem duas análises, né? Top-down e bottom-up. A análise, né, primária é a análise top-down. Quais são os setores que podem potencialmente se beneficiar do nosso cenário prospectivo? Setor A, B, C. Quais os setores que não se beneficiam ou se beneficiam um pouco? A gente faz essa seleção, né? E, obviamente, vamos buscar empresas que se beneficiem, né, do cenário macro de Brasil, de mundo, que tem essa vantagem comparativa. Nós não utilizamos nenhum tipo de
nós não terceirizamos a gestão, né, das empresas individuais, né? Então a gente vai lá fazer o dever de casa uma a uma, né? Então, a gente vai querer colocar um crédito específico nos nossos fundos. Mas eu tenho aqui uma análise de crédito dessa empresa, da consultoria ABC. Cara, é tudo feito in-house, né? É óbvio que a gente não se fecha na nossa casinha, né? Não é isso, né? Mas todo crédito que vai compor as nossas carteiras, a gente tem uma análise feita na casa sobre esse papel. Uma nota da casa, né? Não é só Uma aquele AAA, não é. Não, um rating interno. A empresa... nós damos um rating e aí, como eu falei, o analista olha, vê as condições, é o setor que o Nando falou, o macro que nós estamos olhando, vê a situação de caixa da empresa, vê fluxo, tem realmente os modelos são proprietários e depois disso vai para uma comissão onde toda a diretoria executiva tá junto da asset, onde vai se também fazer a tese de defesa e depois dessa comissão ainda tem mais um comitê que também tem um olhar para mais níveis de issues. Inclusive, às vezes acontece, passa na comissão e o comitê veta a operação. É bem estressada a tese. Ela passa por vários filtros, que é uma proteção para os participantes. Claro. Para vocês é uma proteção. Até porque, né, assim, a gente vê que essa classificação de outras agências, enfim, né, por várias vezes já caiu por terra, né? Então, nós fazemos as contas, fazemos as projeções, pegamos informações do mercado, realmente é um trabalho grande, uma sinergia grande. Enfim, é necessário, né, um capital humano de excelência gigantesca, né, e muito capital humano. A gente tem condição de prover isso, né, felizmente. E acho que, enfim, o resultado fala mais do que qualquer coisa que eu fale aqui para vocês, né? A gente passou por... Não é a primeira vez que a gente tem, como você mencionou, né, anteriormente, um soluço ou outro no mercado de crédito, né? E felizmente a gente vem conseguindo passar muito bem, né, por todos esses soluços. Nos deixa muito satisfeitos e otimistas com o futuro. Show. Bacana. E essa especialização toda, né, quando a gente traz aqui pro lado da Elos, só para reforçar, né, o Barra Velha é um fundo que, se o participante quiser comprar fora da fundação, ele não consegue, porque é um fundo que foi estruturado pela fundação. Perfeito. Então, se ele for numa plataforma da vida, se for no internet banking dele, ele não vai conseguir acessar o fundo, né, mas dentro do nosso plano de benefício a gente, né, traz isso aqui para o participante. E como a Isabel falou, misturado com os perfis, etc., né, a gente traz uma alocação pensando no longo prazo, pensando na aposentadoria. Né. Um acordo diferencial diferente, né? É um acordo comercial que nós temos com um grande gestor, né, com um grande, né, cliente. Então, assim, acho que isso é importante também, né? A gente deixar registrado que a gente tem... diferente de você ir lá na plataforma direto, né? Sim, se você vai, o ticket, ele vai ser lá a taxa daquele fundo. Esse fundo hoje tem quase 292 milhões de reais. Exato. Né? Então a gente, como o Nando comentou, né, consegue pelo negociar... volume, consegue negociar uma taxa diferenciada. Legal, bacana. Antes da gente ir pro intervalo, pessoal, eu queria só... E a gente está muito satisfeito, né, de ver o incremento do nosso patrimônio esse ano. A gente aproveitou... Nós estamos muito então satisfeitos. Continua indo bem, Nando, que aí a gente pede mais. Não, vamos sim. E você sabe, Nando, que esse aumento ele é reflexo da reestruturação que a gente fez nos perfis, né? Porque acho que vale só fazer um parênteses, né? A gente mudou os perfis no início do ano, né? E hoje são 4 perfis: o protetor, o equilibrado, o dinâmico e o visionário. São os nomes que a gente criou. O protetor, o mais conservador. O visionário, que tem mais pimenta ali no portfólio, né? E o Barra Velha, que é o fundo de crédito privado, ele está em todos os perfis, né? Obviamente que com pesos diferentes, sim, né? Acho que o protetor tem mais, né? Acho que segue justamente a lógica do... E então isso trouxe reflexo no capital do fundo, né? Porque a gente, quando fez esse ajuste, a gente replicou essa estrutura de perfil para os outros planos CDs da Elos, né? Então o Futurize, e aqui vou até fazer um parênteses aqui, Futurize bateu, o plano instituído nosso, um plano família. Que legal. Ele bateu esse mês que passou agora 5 milhões de reais de patrimônio, a gente lançou ele em junho.
E então, em 3, 4 meses, ele bateu 5 milhões, né? A gente está bastante feliz com isso. Então, o Futuriza, ele também trouxe essa estrutura de perfil, que o Barra Velha tá lá em todos os perfis, e o Plano Elusprev também, né, com essa mesma estrutura. E se você tiver dúvida também, né, sobre os perfis, tem um podcast sobre isso lá, que a gente já fez um tempo atrás. Opa! Bela chamada. Legal. Mas antes da gente ir pro intervalo, pessoal, eu queria só, Nando, que você comentasse um pouquinho. A gente teve esse ano, além das turbulências de crédito, como a gente já falou, um ano com guerras, né, com taxa de juros nos Estados Unidos muito altas, né? Tivemos ano passado as eleições. Então, como tudo isso, né, mexe, influencia na tua gestão ali, né, macro, né? O que isso trouxe de resultado ou impacto de risco e retorno para a carteira esse ano? Ótima pergunta. Bom, a gente, na nossa análise macro, né, a gente sempre começa traçando um cenário de mundo. Nós não somos uma ilha, o Brasil não é uma ilha. Ele vai navegar necessariamente, né, num cenário global, que pode afetar de uma forma idiosincrática, né, não só o nosso país, mas a nossa classe de ativos, né? Hoje, por exemplo, o Brasil é um país emergente que, obviamente, sentiu todas as consequências que nós tivemos, né, dentro dessa classe de ativos emergentes, né? Tensões geopolíticas, né, no final das contas, o investidor nem sempre ele consegue separar o joio do trigo, né? Porque o Brasil está na América Latina, que ele pode ser comparado com ou demais países da América Latina, né? Não é porque o Brasil é um país emergente que ele tem que necessariamente ser comparado com a Ucrânia. Mas no final do dia, a gente sabe que isso acontece, né? Então, o nosso trabalho macro ele começa, né, com a definição do nosso cenário prospectivo, né, o cenário que a gente vai trabalhar, né, num horizonte aí de 6, 12 meses. Claro que esse trabalho ele é revalidado diariamente, né, então não tem... O mundo é super dinâmico, né? Acho que a única certeza que eu tenho é que eu vou errar o cenário, né, que eu tracei hoje. Isso aí é algo que a gente, né, tem que ter a humildade de reconhecer. Mas olhando para frente, eu acho que dá para a gente imaginar um mundo mais amistoso em 2024 que nós tivemos em 2023. Em linhas gerais, a gente tem os principais bancos centrais do mundo, de fato, né, no final do processo, né, de aperto monetário. Eu acho que certamente o pior da inflação ficou para trás, né? A gente tem um mundo que entende, né, o desafio fiscal que ele vai ter que endereçar, né, em 2024 ou 2025, né? Mas, em linhas gerais, é um ambiente que a gente considera mais amistoso do que aquele que a gente começou em 2023, que tinha, do ponto de vista macro, né, acho que ele tem dois riscos, o macro e o geopolítico, mas do ponto de vista macro, certamente a gente está com um cenário com menos nuvens olhando para frente, né? O cenário mudou bastante, né? Mudou demais. A gente achava, em 2023, você achava que, enfim, né, a inflação não ia controlar tão cedo. Isso. Taxa de juros lá em cima, né? E é isso que tá surpreendendo. Isso é um negócio que a gente debateu até na nossa reunião de manhã, né? Assim, a gente tinha um cenário, por exemplo, para a Europa, né? No final do meados do terceiro trimestre, você tinha inflação na Europa galopante, um mercado de trabalho super apertado, um crescimento econômico que estava surpreendendo muito na margem para cima. A gente está achando que no final do ano a inflação de núcleos na Europa está abaixo de 2%, o mercado de trabalho esfriou, o crescimento surpreende para baixo. Então, como eu falei, né, se a gente não tiver uma obsessão por revalidar o nosso cenário consistentemente, não dá para sentar em cima de um investimento e carregar até o vencimento, né? É algo que é muito, né, muito claro para a gente, não é só Brasil. A gente, às vezes, tem uma tendência ruim, né, de achar que nós somos piores do que a nossa concorrência, mas nós não somos um patinho tão feio assim, né?
Então, assim, a gente tem um ambiente macro global que eu acho que vai ser mais amistoso em 2024. Isso é ótimo, né? Uma coisa é você conviver com juros de 5,5% nos Estados Unidos, outra coisa é você conviver com juros de 3,5%, 3%. A gente tem hoje uma China que surpreende com um crescimento para baixo, mas está tomando medidas de política econômica, né, monetárias e fiscais, né, que podem eventualmente suportar um crescimento. Isso é bom para o Brasil. A gente tem uma Europa, como eu falei, controlou, né, o processo inflacionário, e hoje talvez possa cair os juros até antes dos Estados Unidos. Né? Então, acho que em linhas gerais a gente vai ter um ambiente mais amigável olhando para frente. Nosso trabalho não acaba aí, óbvio que ele não acaba aí, né? Essa primeira parte do trabalho. Agora a gente tem que confrontar esse cenário, né, com os preços de mercado, né, e ver aonde a gente encontra um investimento que seja mais adequado ao perfil de risco dos nossos clientes. Hoje, a gente continua vislumbrando um cenário de crédito que a gente tem que ser muito criterioso na análise, não porque a gente tem medo das empresas, né, de novo, né, porque o nível de spread está sendo negociado no mercado secundário talvez não seja condizente com a nossa avaliação de risco de crédito para determinada companhia. Uhum. Então, vai ser um ambiente de crédito ainda, né, desafiador nesse sentido, buscar bons investimentos que conversem com a nossa análise de crédito. Do ponto de vista de risco de mercado, como falei para vocês, a gente não pode ficar parado, né? A gente vê com muito bons olhos ainda o mercado de juros reais. Ele teve uma performance boa esse ano, né? Foi uma performance bem interessante, mas a gente ainda convive com taxas de juros reais mais longas, próximas a 6%. A gente fez um dever de casa importante, né? Do ponto de vista macroeconômico, né? Fomos se não o primeiro, um dos primeiros países a subir os juros, a controlar a inflação. Vamos terminar esse ano crescendo 3%, algo inimaginável, né, no começo do ano de 2023, final de 2022. Então é um cenário muito, muito construtivo. Obviamente temos desafios? Temos, né? A gente tem um desafio que sempre, né, bate na nossa porta, que é o controle das contas públicas. Né? Isso não vai mudar, né? A gente tem um cenário que é desafiador nesse sentido, né? É um governo que provavelmente, né, vai tentar gastar, fazer mais projetos sociais. Exato. Então... Né? Sim. Nada que a gente, né, sendo brasileiros, não conheça, não saiba, né, enfim, conviver. Então, eu acho que eu sou otimista nessa direção. Eu acho que os problemas de Brasil, hoje eles são muito bem mapeados. Né? A gente vai ter uma eleição municipal, né, uma eleição regional no ano que vem. Claro que isso, né, pode trazer potencialmente alguma volatilidade ao mercado, mas eu acho que do ponto de vista idiosincrático, né, os riscos estão muito bem mapeados em Brasil. Tendo um mundo mais tranquilo, né, que é a nossa perspectiva também, eu acho que a gente consegue navegar um ano de 2024 com menos sustos, um mínimo menos sustos do que nós temos em 2023. Apesar dessa nuvem, assim, né, a gente ainda, nem você falou, né, a inflação controlou, o Brasil ali, né, o núcleo da inflação ficando dentro ali até da meta, ali próximo dos 3, né, então, assim... De novo, nada que a gente não saiba como conviver, né, a despeito da nossa meta C3, a gente entende que talvez seja uma meta muito ambiciosa, né, para um país como o Brasil, né, com os desafios que nós temos, principalmente fiscais. Enfim, é um ponto de interrogação, mas a gente sabe conviver com isso, né? A gente tem uma história que a gente convive bem com isso, talvez até melhor do que os desenvolvidos. Talvez razão pela qual a gente começou a subir os juros antes, a gente entendeu que era um processo inflacionário mais agudo que o resto do mundo, debelamos a inflação antes, né, iniciamos um ciclo de corte
também antes que o resto do mundo, né? E aí não só desenvolvidos, mas também emergentes. Então, eu acho que a gente convive bem, né? Tomara que seja só esse problema, porque eu acho que se for só esse problema, a gente vai navegar muito bem em 2024. Eu tenho pouca dúvida disso. Legal. O papo tá bom, né, pessoal? Mas a gente vai parar agora para um café e a gente retorna no intervalo. Obrigado. Voltando do intervalo agora, pessoal, a gente vai para as últimas 2 perguntas do nosso podcast de hoje. E a primeira, eu queria, Carlos, que você comentasse um pouquinho, né, para o nosso participante, sobre as mudanças que a gente fez recente nas nossas normas, né, nos nossos processos, especialmente aquelas relacionadas ao tema de ESG. Perfeito. Então, pessoal, né, a gente sabe que o tema ESG, né, vem muito, né, em voga ultimamente, né, e a gente já percebeu que, né, não tem mais como ignorar isso, né, deixar para trás. Então, assim, a gente buscou, né, para dentro da ELS a gente já tinha algumas questões relacionadas ao ESG na norma de seleção e monitoramento dos gestores que fazem parte da nossa carteira, né? Mas a gente quis trazer ainda uma robustez maior, né? Então, trazendo a norma que foi aprovada recentemente aqui dentro, né? Nós trouxemos, né, um papel ali de fazer um questionário muito mais aprofundado, né? Para quem presta algum tipo de serviço de gestão, administração, enfim, para nós, né? No sentido de realmente entender, né? Poxa, essa gestora ou esse banco, enfim, está preocupado com isso também, né? Enfim, né, nesse sentido. E aí eu até passo a pergunta, né, para você, né, Isabel? Em vista desse tema, né, como é que a Bram está abordando isso, né? O que vocês estão enxergando lá para inserir ali na seleção do ativo ou, enfim, né, de qualquer coisa relacionada ao tema? Ótima pergunta. O ISG ou ASG, né, como as pessoas também falam, tá na história do Bradesco, né, pela própria Fundação Bradesco, né, ou seja, um dos maiores investimentos em educação feitos aqui no Brasil, o Bradesco faz. Então, assim, isso é muito forte, essa filosofia dentro do grupo, mas trazendo isso para o mundo de investimentos, nós temos 2 analistas dedicados, né? Tínhamos um e expandimos a nossa equipe no ano passado. Então, assim, a gente tem realmente toda aquela análise que você falou dos especialistas de investimentos, um dos temas é ESG também, tá? Então, ou seja, a gente tem uma nota para cada ativo que nós colocamos nos nossos portfólios, praticamente quase 100% dos ativos estão mapeados, e tem também produtos dedicados, né? Temos produtos de crédito SRI, né? Que a gente fala que tem o selo de ESG, tem fundos de ações, que tem também esse viés, com índices específicos, mas na verdade ela é total, ou seja, os analistas olham todos os ativos, mesmo na área de crédito, mesmo o fundo não sendo com um selo de ESG, a gente tem essa avaliação e essa decisão é tomada antes da gente decidir na alocação. Dá-se um peso e na avaliação de ir para o comitê, compõe a nota, tá? E além disso, a gente tem, dentro um monitoramento constante, e o Bradesco Asset é do Principles for Responsible Investments, a gente tem vários selos onde nós contribuímos, inclusive recentemente até as seguradoras tiveram que também colocar, porque os fundos de pensão já têm na sua política de investimento, né? Seus critérios ESG, temos estratégias, somos aderentes a todos os princípios que os nossos clientes colocam em suas políticas, temos produtos, estratégias também destinadas, e as seguradoras recentemente também tiveram que desenhar suas políticas, pediram ajuda pra gente, a gente foi ajudar a fazer... né, ajudar a troca de ideias, né, dessa parte de política é muito interessante, e ficamos à disposição também, né, nosso analista pode aí conversar com o seu pessoal, de repente fazer um podcast só de ESG, teremos um imenso prazer em poder contribuir com vocês. Vou tomar nota aqui. Se puder complementar, né, assim, do ponto de gestão, né, de gestão de mercado, por mais que a gente, né, possa investir em determinada empresa, papel, é importantíssimo que a gente tenha esse acompanhamento, porque o mercado mudou, né? E isso pode fazer fluxo, né? Se a gente tem entra aí uma empresa que ela seja vedada, por exemplo, de investimentos estrangeiros, né? Dando um exemplo, é difícil que esse fluxo seja positivo, difícil que o preço aprecie, né? Então, para a gente é fundamental, ainda que a gente consiga
ainda que a gente possa investir em determinada, né, empresa, a gente tem que ficar muito atento, né, a esse carimbo, né, para que a gente, né, possa... Porque como o mercado mudou, esses princípios são muito fortes até no público, né, nos investidores, nos consumidores. Então, esse princípio ele tem que estar muito forte na gestão, porque a receita da empresa, ela vai depender desse fim, ponto. Por bem ou por mal, a empresa vai ter que se ajustar, porque senão ela não consegue financiamento, ela não consegue ser de longo prazo. Exato. E como o tema ambiente, né, social e governança é importante, né? Então, não só na sociedade, mas também nos investimentos, obviamente. Né? Então, acho que é interessante, né, ter esse conhecimento aqui do que o Bradesco está fazendo. Pessoal, acho que a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast, mas antes, né, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente, né, tem anualmente nas entidades a revisão das políticas de investimento, né, que é justamente o que direciona, né, as alocações, para onde os recursos vão ser direcionados. E eu sei que o Bradesco tem ali, né, um encontro anual onde debate um pouco sobre o fórum de investimentos, de estratégia se puder, de investimento. Isabel, comentar para a gente um pouquinho quais foram os principais direcionadores, né? O que foi de ideia ali que surgiu desse fórum? Acho que é legal para o participante. Ótimo. Então, assim, a gente já faz isso há muitos anos e até tá no YouTube, tá no canal do Bradesco Asset Management dentro do YouTube. Você vai poder, os participantes vão poder acessar. E a gente tem vários painéis. E um painel que pra gente é o mais importante é a nossa visão dos ativos pro ano que vem, né? Para esse movimento que você falou de troca, nas principais classes, né? Então, como o Nando falou, um cenário de expectativa de queda de juros, controle da inflação, continuem com gestão ativa de renda fixa, né, de multimercado. Essa foi a nossa visão para capturar esse finalzinho, essa queda que a gente sabe que vai ter volatilidade, que sobe, que desce, que o CDI também com 1% que estava, né, até ele é confortável. Sim. Mas as pessoas têm que olhar já mais para frente, tentar começar a diversificar e capturar esse ganho da renda fixa. Na parte de crédito, alinhado a crédito, né, como vocês têm aqui o multimercado junto com o crédito, é a nossa visão positiva para o ano que vem. Podem ter volatilidades, eventos, sim, mas os yields dos ativos são interessantes e contribuem, né, por isso que vocês têm aí em todos os perfis. A nossa visão continua, deve ter a parte de high yield, também somos positivos nessa parte de crédito estruturado, mas para aquele perfil mais de longo prazo, né, que pode ter esse risco maior, então a gente continua bastante favorável. Para as pessoas físicas, as incentivadas foram realmente, né, a bola da vez esse ano. Sim. Continuam com essa parte do FIAGRO, como o próprio Nando lembrou, é uma parte de estratégia de crédito bastante diversificada que a gente está atuando, e a gente está atuando porque a gente acha interessante para os nossos clientes. Então, isso na parte de renda fixa, crédito. Multimercado foi uma classe que sofreu muito, principalmente os estruturados, aqueles fundos, mas que tem um potencial, uma flexibilidade, uma agilidade. Sim. De capturar, né? Novembro realmente foi até esse mês que mostrou. Então a gente não fala para aumentar, mas para manter a alocação. Renda variável, né? Até novembro a história era uma. O mês de novembro já foi suficiente para passar à frente da renda fixa e mostrar que realmente as perspectivas das empresas, né, são realmente estão muito descontadas. Então, assim, tem um potencial muito grande, e então o nosso call é positivo para a renda variável ativa, e a diversificação de estratégias, né? Assim, a gente tem estudos que mostram todo esse movimento de ciclo, de redução de ciclo. O índice de small caps, ele sobe. Por quê? Porque tem realmente oportunidades na mesa. Aí o nome do jogo é diversificação. Então, por isso, você ter uma estrutura que permita essa diversificação, ela é muito saudável para o portfólio do participante, seja da Previdência, seja a gente mesmo na física, a gente tem que ter ali a nossa diversificação. Fundos imobiliários, né, que também foram muito bem esse ano, mantemos a visão favorável para o ano que vem dentro da classe de renda variável. Gostamos desses fundos imobiliários, porque eles já fazem a seleção, eles conseguem traduzir o que o Nando falou para a seleção dos fundos, né, que a gente tem à disposição. E acho que já foram renda fixa, renda variável, multi-estruturado e renda... exterior, que é uma visão de mais cautela, mas que também nós não reduzimos e deixamos uma exposição pequena, focando mais essa parte de renda fixa, crédito e renda variável. Perfeito.
Eu acho que a gente, antes de passar para as palavras finais, né? Acho que só relembrar aqui o nosso participante, eu queria fazer alguns comentários, né? Primeiro, que a gente tem os dados ali dos fundos de investimento que os planos investem, né, no nosso site. Então, convidar aqui a quem está nos ouvindo a acessar o site da Elos, né? Acessar as redes sociais, que a gente está sempre buscando dar novas informações. Então, com o CNPJ do fundo, você consegue no seu buscador, né, ter mais informação sobre o fundo. Então, não deixem de olhar, porque é importante esse acompanhamento, né? E agradecer, né, a presença do Nando aqui, da Isabel, do Carlos, para mais esse episódio, né? E passar aqui as palavras finais. Isabel, começar com você. Mais uma vez, agradeço aqui o convite, né? Para a gente é uma honra tê-los como parceiros, né, como a gente fala, e também essa iniciativa de educação financeira que vocês estão promovendo realmente é muito interessante. Convido também, né, aos participantes a acessarem a nossa rede dentro do YouTube. A gente tem vários vídeos educativos, né, que ensinam, né, o que é renda fixa, o que é muitas das palavras que a gente está falando aqui para a gente é o habitual, mas não é um métier, né, de todo mundo. Então por isso que convidamos também para acessar. Tem vídeos que falam o que é um fiagro, o que é um fundo de debênture incentivada, enfim, o que é temos várias matérias interessantes para, além de cenário econômico, indicadores, tem um mundo de serviços aí à disposição de vocês. Aproveitar bastante coisas. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, Nando. Léo, Carlos, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês, sempre. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é fundamental para tê-los sempre como sócios e não como clientes. É isso que a gente busca ali na Bradesco, né? Cada vez mais sócios, cada vez menos clientes. E me coloquei à disposição, né, para o que for necessário para vocês, para os clientes, enfim, para os participantes dos fundos. E aguardo a próxima chamada. Legal, obrigado, Nando. Carlos? Show, perfeito. Então, também agradecer a todo mundo. A gente fica sempre muito feliz de receber vocês e ter esse contato próximo, né? Acho que é importante. E até para o participante é bom porque vê como a gente tem um contato próximo com a equipe de gestão. Então, se tiver dúvida, pode também falar conosco, né? É diferente, às vezes, né, de se fazer por conta, você acaba tendo um contato mais distante. Então, obrigado novamente. A gente fica feliz de receber vocês. Obrigado também, né? Acho que é isso aí. Obrigado, Parabéns, pessoal. Amigos. Parabéns. Obrigado. Até mais, obrigado.